Graças e paz, queridos. Amém. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E é uma honra poder falar aqui a liderança da casa, a liderança da igreja. Obrigado, pastor Eduardo, pelo convite, pela confiança. E amém. Vamos lá? Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 18. A partir do verso 15, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 15. Amém? Você achou aí? Fala assim, ó: traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Agora, Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. E o nosso pedido, Deus, é que o seu Espírito Santo venha testificar nos nossos corações a verdade, que a graça do Senhor esteja sobre nós, e que o seu Espírito, Deus, encontre nessa tarde os nossos corações como terra agradável, terra fértil, terra boa, para que essa palavra possa semear, e que o teu Espírito cumpra hoje, Deus, na vida dos meus irmãos, a tua vontade, aquilo para o qual o Senhor os trouxe aqui nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nos dois textos, tanto Lucas 18 quanto Mateus 18, as crianças, elas estão no centro da narrativa. Então a gente precisa dar uma entendida a respeito de como que se enxergavam as crianças naquela época, né? Como que era a relação com as crianças naquela época. E é óbvio que essa relação era bem diferente da relação que se tem hoje. Naquela época por mais que as crianças eram importantes e os filhos são de muita valia, porque a própria palavra de Deus diz isso, né, que os filhos são heranças. Então, é claro que uma família amava os filhos eles eram a certeza de você perpetuar o nome da família, era a certeza de você manter sua casa, filhos são bênção, né, e é óbvio que naquela época eles eram bênção. Só que, se a gente olhar a sociedade daquela época, como eles olhavam para as crianças, é bem diferente da gente pensar nos dias de hoje, porque você não tinha existência, por exemplo, de nenhuma forma de assistencialismo que se voltasse para as crianças. As crianças, elas não tinham importância, né? Por exemplo, então quando você vai contar uma multidão, você não contava mulheres e nem crianças. Elas não tinham essa força ou essa representatividade, né? Como hoje você vai fazer um evento desse, você conta todo mundo, inclusive você precisa contar crianças, quantas crianças vão ter, quantas não, né? Quantas pessoas vão estar ali, e crianças são pessoas. Então a gente conta elas. Mas naquela época, se você for voltar, e se você for pensar
em alguma espécie de política pública, por exemplo, voltada para preocupado, né, com as crianças, isso não existia. Então, do ponto de vista social, uma criança era uma figura insignificante. E até, se você for pensar, havia naquele tempo uma alta mortalidade infantil. Os tempos eram obviamente difíceis e você tinha muita mortalidade infantil, era difícil você ter um grupo de 10 crianças e que as 10 iam chegar na fase adulta. Isso era difícil, por conta da dificuldade da época. Então, talvez, por isso, no primeiro texto que nós lemos, era de importância para as pessoas que estavam com as crianças, para os pais, para as mães, conduzirem elas até Jesus. Talvez essa era a importância, né? Orar para que elas cresçam, para que elas consigam construir uma jornada de vida, sendo que naquela época era bem difícil. Nos dois textos, em primeiro lugar, você tem os discípulos impedindo as crianças de acessar Jesus para receber essa oração. E no segundo texto, por mais que a gente não lê o texto todo ou o contexto todo, os discípulos estão no texto de Mateus 18, eles estão numa discussão entre eles, de quem entre eles era o maior no reino. Essa é a discussão dos discípulos. Qual de nós, qual entre nós é o maior do reino? Né? E ali, diferente do primeiro contexto de Lucas 18, agora Jesus ele traz uma criança para a conversa, ou seja, ele pega um ser insignificante do ponto de vista social, traz para o centro e fala, tem que ser como esse indivíduo, né, que é insignificante para a nossa cultura. Então, a proposta aqui, para a gente conversar hoje, é nós pensarmos em resgate de essências que nós acabamos, ou que porventura a gente foi perdendo. Né, olhar para esses dois textos e tirar deles elementos que vão nos ajudar a fazer esse resgate de essências. Então, em primeiro lugar, entender esse contexto. Né, nos dois textos, você tem figuras insignificantes do ponto de vista social. Para aquela época, né, ninguém se preocupava muito em contar ou em dar valor às crianças. Tá? E, em segundo lugar, aqui, entender qual a nossa proposta. A proposta é olhar para esses dois textos, sacar deles aqui, né, observar o que o Espírito conduziu os escritores para que a gente fosse ensinado e fazer um resgate de essências que, porventura, ao longo da jornada, como cristãos e hoje, especificamente como líderes, talvez a gente vai perdendo, a gente vai deixando a desejar. Para fortalecer essa ideia desse resgate, em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, quando o Senhor está falando, né, pedindo que a carta à igreja de Éfeso fosse escrita, ele vai falar assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, lembrar, se arrepender e voltar. Então, talvez quando eu digo resgate de essências, fazer essa análise. Será que ao longo da minha jornada eu deixei alguma essência se perder? Se sim, me lembrar onde ela foi perdida, me arrepender disso, voltar lá, né, e praticar de novo, recomeçar. Amém? Até aqui você me entendeu? Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que a gente vai tirar daí, nós vamos analisar em primeiro o texto de Lucas, Lucas capítulo 18. E você vai reparar comigo que, ao impedir o acesso das crianças até Jesus, perceba que os discípulos não consultaram Jesus a respeito do caso. O que sugere que eles agiram fundamentado na suposição que eles tinham, numa suposição que eles tinham a respeito da vontade de Jesus, naquele momento. Por quê? Eu acho que eles olharam para a situação que estava para acontecer e eles fizeram um julgamento. Olha, isso não é importante. Lembra que crianças não são importantes. Isso não é importante. Isso vai fazer Jesus gastar tempo e energia. Então vamos poupar o mestre disso, porque ele tem outras coisas importantes, talvez, para poder fazer.
Então eles não perguntam e eles impedem as crianças de acessar Jesus. E eles cometem um erro grave. Grave porque, relatando o mesmo texto bíblico relatado em Marcos 10, 14, você vai ver Marcos escrever assim, que Jesus se indignou contra eles. Tem uma versão que vai dizer justamente isso, que Jesus, Marcos 10, 14, Jesus se indigna contra os discípulos e vai dizer para eles, não as impeçais. Não impeçam que elas venham até mim. O que sugere que aqueles homens, olhando para a situação e pensando qual seria, né, a vontade de Deus, e óbvio, impediram porque não eram importantes, porque ia fazer Jesus gastar tempo, gastar energia, cometem um erro pela resposta do próprio Jesus e pelo comportamento dele. Não impeçam, deixem que elas venham até mim. Eu quero recebê-las. E aqui está o primeiro erro, ou a primeira coisa que a gente precisa aprender, que é quando nós tomamos decisões fundamentadas nas nossas suposições a respeito da vontade de Deus. Isso é um erro grave. Quando eu tomo uma decisão fundamentada na minha suposição, naquilo que eu suponho ser a vontade de Deus. E aí eu vou cometer um erro gravíssimo. Porque existe diante de nós, e diante daqueles discípulos, existia a mesma coisa. Existe o Cristo fato, que é o Cristo acessível, aquele que está ali sentado em algum lugar, disponível a nós, para o qual a gente pode simplesmente chegar nele e perguntar, mestre, o que o senhor deseja que seja feito? O senhor quer receber essas crianças? Não quer? É vontade tua? Não é? Pode mandar embora? Esse é o Cristo fato. O Cristo que eu consigo apalpar, conversar, dialogar, perguntar, interagir. Mas muitas vezes nós preferimos viver a nossa vida pelo Cristo suposto. A gente supõe a vontade de Deus, e aí como a gente supõe que aquilo vai agradar a Deus, sem perguntar a gente faz. E qual que é a primeira essência que eu acho importante a gente resgatar? O centro dos dois textos são crianças. E é das crianças perguntar. Elas são uma máquina de perguntar. Elas perguntam. Mas nós, e agora, se eu estivesse na igreja, eu ia falar, nós cristãos, nós estivéssemos no culto, mas nós líderes, pastores, né, e líderes, nós julgamos acessar tal maturidade que nós começamos a pensar o seguinte, não, mas isso aqui eu já sei resolver. Isso aqui, não, isso eu já tenho experiência, né? Não, isso aqui eu já, poxa, quantos anos eu já tenho de evangelho, não é? Não, olha os exemplos, outras igrejas, né? Eu já vi outras igrejas, já escutei tal pastor, tal referência a fazer, né? Já estive com homens importantes, já perguntei para eles a respeito disso e tal. Não, eu já tenho maturidade, conhecimento para fazer. E nós nos esquecemos de simplesmente ir diante da única pessoa que importa, do dono da igreja, e dizer a ele, mestre, o que o Senhor quer que seja feito? Eu posso estar enganado, talvez aconteça só na minha igreja, que a gente reúne a liderança, e aí a gente começa a fazer as análises do que não está bom. Né? E nessa reunião de análise do que não está bom, nós mesmos começamos a colocar as soluções para o que não está bom. E aí sai lá, termina a reunião, a gente decidiu. Eu acho que o Espírito Santo fica olhando assim, a reunião acabou, e ele fala, e eu? Que hora que vocês vão me perguntar? A igreja é minha. Que hora que vocês vão falar comigo? Se eu quero, se eu não quero? Entende? Então, tem um autor cristão que escreve assim, ó, quando você supõe, você não pergunta. Se não pergunta, você se abre para um mundo de conclusões inválidas e de maus entendidos. A gente precisa, em primeiro lugar, resgatar essa essência. Mas não foi a primeira vez que os discípulos cometeram, né, esse erro. Se você for para Mateus 14, 15, no momento da multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães,
os discípulos chegam para Jesus com conclusões e soluções para o problema. Eles vão dizer, olha, Mateus 14:15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Percebe comigo que os discípulos chegam com duas coisas para Jesus, conclusões e soluções. Conclusões e solução, na verdade. Primeira coisa, as conclusões, que é a leitura do indivíduo do ambiente. Ele chega e fala, Senhor, aqui é deserto. Primeira conclusão. Ou seja, não é fácil conseguir comida, não é em qualquer lugar que a gente vai conseguir comida, tal. Senhor, está tarde. O que quer dizer que já é deserto, e quanto mais tarde, pior. Essas são as conclusões. E aí, eles chegam para Jesus com a solução. Diante dessa conclusão, está tarde e o lugar é deserto. O que é óbvio? É porque é nesse caminho, é em cima do óbvio que geralmente nós colocamos as soluções. O que os discípulos pensaram? Bom, está tarde, está deserto, é óbvio que esse povo tem que ir embora. Porque dá tempo deles irem e comprar comida em algum lugar, isso é óbvio. Quando eles chegam para Jesus, Jesus não descarta as conclusões que eles fizeram. Por quê? Porque as conclusões são a leitura dos indivíduos do ambiente. Ele não descarta. Então, quando nós nos reunimos como liderança, quando a gente se reúne como líderes, existem muitas conclusões que nós vamos fazer. E o que são elas? Leituras do ambiente. Vocês vão se reunir em cada nível de liderança aqui e vocês vão começar a fazer conclusões. Isso não está bom. Isso aqui podia ser diferente, isso aqui não está ideal, e vai, cada um fazendo a sua conclusão do ambiente. O problema é que nós não nos satisfazemos apenas em fazer conclusões, nós queremos imediatamente soluções. E tem coisas que são práticas. A gente vai sentar, vai decidir, vai conversar, e ok, e a gente soluciona. Mas tem algumas coisas, e isso vai da nossa maturidade como líderes, que a gente tem que sentar, concluir e parar por aí. E ir para o dono da igreja. Ir para Jesus e perguntar. Percebe que Jesus, se você conhece a história, Jesus, ele é óbvio que ele acata, ele não questiona as conclusões dos discípulos, mas ele não se submete à solução deles. Ele não disse, beleza, é verdade, né? Estou falando demais, está tarde, esse pessoal está com fome, manda eles embora. Não. Ele olha para os discípulos e fala uma coisa que foge completamente da lógica. E ele diz, deem a eles vocês o de comer. Irmãos, às vezes nós vamos nos reunir, vocês vão se reunir como liderança, vão tirar as suas conclusões e vocês vão ter um caminho óbvio para decidir algo sobre a igreja. É um caminho óbvio. Não é óbvio que diante de todas as conclusões que nós temos que fazer isso aqui. Mas aí vocês decidem orar, buscar o Espírito. E o Espírito vai dizer, não, nós vamos fazer de outra maneira. E a maneira que às vezes o Espírito coloca para a gente fazer não é nenhuma maneira que nós estamos acostumados ou que a gente, ou que foge à lógica, porque eles olham para Jesus, eles são com 5.000 homens ali, e falam, não, o senhor não está entendendo, a gente não tem comida, tem que ir comprar, para comprar tem que ter dinheiro, não tem dinheiro, deem a eles vocês de comer, o que vocês têm? E aí o milagre acontece, quando ele dá graça em cima daqueles 5 pães e dos 2 peixes, ou seja, o que a gente precisa aprender? As conclusões do ambiente nós vamos ter, mas a igreja tem um dono. E vão ter situações em que nós não vamos, por mais que a gente até tenha uma solução, é mais prudente voltar à essência de como uma criança perguntar. Senhor Jesus,
O que o Senhor quer que seja feito? A igreja é sua. O que a gente tem que fazer? Quando a gente pensa em Deus, só por meio das nossas suposições, isso é uma tentativa descabida de trazê-lo ao nosso nível. E de pensar que Deus, Ele olha e pensa as coisas como a gente. Que Ele enxerga situações e que Ele resolve os problemas como nós. Então, todas as vezes que a gente sente o ambiente, conclui as coisas, e a gente mesmo resolve, e fazemos isso em nome de Deus, porque isso é uma igreja, então a gente faz as coisas aqui em nome de Deus, nós estamos tentando trazer Deus para o nosso nível. Ou nós estamos excluindo Ele do andamento da própria casa dele. E aí a gente tem que ficar um pouco preocupado, porque no texto era uma coisa simples, era deixar crianças irem até Jesus ou não, e ele se indignou contra os discípulos. E a gente precisa ficar preocupado, porque o Senhor pode em algum momento se indignar conosco, como líderes. O Espírito do Senhor, Ele deseja fazer algo. E às vezes nós perdemos essa pequena essência. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes tem um evento tão legal para a gente fazer, ou para a gente participar. Algo, nossa, isso vai ser tão fantástico para a igreja e tal. E nós fazemos por quê? Porque está todo mundo fazendo. E nós nos esquecemos de perguntar ao Senhor. Pai, é desejo teu? Jesus, conduz a tua obra. Então, em primeiro lugar, nós erramos quando nós tomamos decisões fundamentadas nas suposições a respeito da vontade de Deus. Outra coisa, em Lucas 18 mesmo aí, ainda, no verso 17, quando ele recebe as crianças, ele vai dizer: quem não receber o reino como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E o segundo ponto é receber o reino como uma criança. E deixa eu te perguntar, como que uma criança recebe um reino? Como que uma criança, quando você ministra para uma criança, como que ela recebe aquilo que foi ministrado? Ela simplesmente acredita. O que acontece quando você chega para uma criança e fala assim, um homem chamado Moisés, fugindo do faraó, pegou um cajado, bateu no mar e o mar abriu no meio. Aí você continua, as pessoas atravessaram, depois teve festa, aí eles estavam com fome, caía pão do céu, todos os dias, pãozinho do céu. E aí um dia eles estavam com sede, e aí ele bateu o cajado na rocha, e saiu água. Aí você continua, contando as histórias, você vai continuar falando para a criança, um homem desobedeceu o papai do céu, não quis ir para onde Deus mandou, pegou um barco, quis ir para outro lado, caiu no mar e um peixe engoliu ele. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Depois o peixe soltou ele para que ele pudesse cumprir o destino profético dele. Uma criança acredita, um adulto começa a colocar as implicações científicas do que eu acabei de falar. Você olha e fala assim, um peixe engoliu um cara, 3 dias, cuspiu o cara, no lugar que ele tinha que caminhar para ele ir para onde Deus tinha mandado. Não faz sentido. Você acredita porque você é crente. E porque desde criança te ensinaram isso. Mas se você estivesse passando na rua, eu te conto essa história, você fala assim, esse cara é louco. Maluco. Você acredita que uma virgem concebeu. Você conta isso para a criança, ela se fascina, fala, meu Deus, que peixe era esse? Elas aceitam. Elas não colocam as implicações, os questionamentos que a gente põe. Esse é um dos problemas da maturidade. A gente atinge a maturidade, como eu disse, somos líderes, somos pastores, e aí a gente começa agora
a deixar de ver as coisas simples, ou deixar de simplesmente aceitá-las. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus é bom? Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O salmista escreveu, no 8 ele escreve, benigno, ou seja, bom, e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. E no 9, o Senhor é bom para todos é o que, irmãos? Todos. Está. E as crianças que estão morrendo na guerra? Degoladas. Deus não é bom para todos? Aí a gente começa a colocar as nossas implicações. Se essa pergunta mexe com a gente por dentro, está errado. Mesmo diante de tragédias como essas, nós nos mantemos firmes e dizemos, Deus é bom. Em todo o tempo. Mas morreram degoladas. E aí eu devolvo a pergunta, onde elas estão agora? Você conhece a sublimidade do lugar e da presença na qual elas estão agora? Não. Você enxerga como Deus vê? Você sente o que Deus sente? Não, então não o julgue. Ele é bom, porque a palavra disse que ele é bom. E ponto. A gente aceita isso, porque a palavra nos disse. Mas a gente vai tomando lugar de maturidade, que a gente começa a colocar essas coisas em xeque. Essas e tantas outras. Isso não é pecado. Veja, por um lado, não é pecado eu me divertir. Não é pecado isso. Não é a gente começa a fazer inúmeras relativizações, enquanto simplesmente a gente tinha que acreditar e nos manter. Como uma criança. Quando você vai lá na salinha e conta para ela a história de Jonas. Os olhos ficam grandes, ela se assusta com a história e fala, meu Deus, que fantástico. Ela não coloca nenhuma implicação, ou ela não tem nenhuma dúvida, ela simplesmente aceita. Mas nós, quando alguém fala assim, ei, você vai liderar multidões, estou falando da parte do Senhor para você, o Senhor me manda te dizer assim, assim. Aí você escuta e fala assim, eu? Certeza? Que é comigo? Nós sempre colocamos alguma coisa ou outra e o reino precisa ser recebido por nós como ele é recebido por uma criança. Em terceiro lugar, agora usando o texto de Mateus capítulo 18. Como eu disse antes para vocês, os discípulos estão numa discussão em qual deles era o maior. Isso fica claro em Lucas, nós lemos Mateus 18. Em Marcos 9 e em Lucas 9, fica claro que essa discussão era entre eles e quem entre eles era o maior. E, queridos, nós somos adultos e líderes, e é importante a gente entender posições, aparência, importância, status, são coisas que mexem com a gente. E os discípulos estavam ali entre eles. Quem é o maior entre nós? Quem será que entre nós aqui é o mais importante, é o mais proeminente? Né? Por quê? Porque a grandeza, ela nos enfeitiça. Ela é algo que nos enfeitiça. Sucesso, seja ele de qualquer forma, profissional, ministerial, a atenção das pessoas, recursos, ter muito conhecimento, todas essas coisas, de uma maneira ou outra, elas nos enfeitiçam. E diante do veneno da grandeza que estava ali rondando os discípulos, Jesus pega aquele ser insignificante e fala, tem que ser igual esse.
Quando eles olharam e pela relação que a sociedade tinha com a criança, eles entenderam. Mas uma criança é insignificante. Ele fala, pois bem, o maior no reino é como ela, insignificante. A gente precisa aprender a trilhar os caminhos da verdadeira humildade. Essa é a minha oração nos últimos dias. Senhor, eu preciso aprender a trilhar os caminhos da verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é pensar de mim menos do que sou, sabe? Esse conceito completamente equivocado de humilde, que o humilde é aquele, coitado. Não. O humilde, ele pensa de si exatamente o que ele é, nem mais e nem menos. Mas o humilde, ele teve a condição de se libertar de todos. Por isso ele pode amar todos. Como assim? Cristo é o exemplo de humildade. E o que Cristo esperava dos discípulos? Nada. O que ele queria daquelas pessoas? Nada. Ele estava ali para fazer o quê? Para servir todos. Amar a todos. Esse é o humilde. É chegar nesse lugar. Então ele coloca aquela criança ali e diz, está vendo? Ela é insignificante, porque a lógica do reino é outra. Quem quer subir precisa descer primeiro. Precisa ser pequeno primeiro. O maior entre os irmãos é o que serve os irmãos, e não o que se assenta nos lugares, nos melhores lugares. Essa é a lógica do reino. E ele diz, é necessário ser como essa criança. E é óbvio que o como aqui de Jesus, ele não está... ele não falava de nenhum aspecto do estereótipo da criança. Ele não esperava que os discípulos agora começassem a engatinhar, ou começassem, sabe? Não tinha nenhuma ideia do estereótipo. Ele falava do coração de uma criança. E se você for olhar, existem muitas outras essências que a gente precisa resgatar. E talvez a primeira delas seja a simplicidade e a humildade. Crianças são simples e humildes. E, irmãos, nós nos tornamos profissionais de igreja. E nós perdemos a simplicidade e a humildade. Às vezes a gente, diante das coisas, o pouco não nos agrada. Nós somos embebidos pela grandeza. E a gente perde essa questão, a simplicidade e a humildade. Que são características de uma criança. Você precisa de pouco para agradar uma criança. Eu me lembro, tenho uma filha de 3 anos. Eu me lembro de uma vez que eu estava brincando com ela e eu dei para ela uma garrafa d'água com umas pedrinhas dentro. E ela chacoalhava esse negócio, jogava esse negócio, é uma garrafa d'água com brita dentro. Era isso. Pouco tempo depois a gente comprou um brinquedão para ela, mó massa. E mó caro também. Aí ela pegou o brinquedo, jogou para o lado e pegou a garrafa com a pedrinha e foi brincar com a garrafa. Aquilo me ensinou, eu falei, tá vendo? Às vezes, quem pensa que tem que ter muita coisa, que tem que ser caro, somos nós. Ela é simples de agradar. Quantas vezes eu já vi ela rasgar o pacote do brinquedo, e o mais interessante era o pacote, porque amassava, ele fazia barulho, era legal, e o brinquedo ficava lá uns 40 minutos esperando, porque ela estava brincando com um pacote. Crianças são simples, nós não. Nós nos tornamos cada vez mais, por exemplo, profissionais de culto. Então, se o som não for esse, se a bateria não for aquela, se a estrutura não... Então, a gente começa a dentro de nós ser gerado algo que não convém. A gente perdeu essa simplicidade de simplesmente chegar num lugar e entender que o Espírito não depende de estruturas. A segunda coisa, crianças, ou seja, você tem que ser como uma criança. Primeiro é simplicidade, elas são simples. Crianças são resolutas. Quantas vezes você já foi corrigido por uma criança? Você faz uma coisa e ela fala assim, não pode. Não pode. Né? Também me lembro, uma vez na padaria, que é um dos lugares que eu mais gosto de ir na vida, padaria.
A gente estava na padaria, eu, minha filha, minha esposa chegou, colocou as coisas na mesa, eu levei a mão e pus na boca. Aí ela, papai, nós não oramos. Vamos orar. Ele, como assim a gente vai comer e não vai orar? Resoluta. Ela é firme no que ela aprendeu. Quer dizer que ela não vai negociar princípios. Crianças não negociam. Se ela internalizou uma regra, ela sabe daquilo, ela é resoluta. Não pode. Se não pode, não pode. E é o seguinte, ninguém pode. Se ela vê fazendo, ela ainda corrige os outros. Pode ser adulto, pode ser quem for. Resoluta, firme em suas convicções. Por que você acha que há, né, uma guerra tão grande pelas crianças, nas escolas, com ideologias? Porque elas são resolutas. Ensina desde pequeno para você ver que aquilo fica lá dentro. É o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho. E quando ela for velha, ela não vai, mas é no caminho. Não é o caminho. É completamente diferente. Ensinar o caminho é dizer sem ir. Vai aqui, vira ali, aí você chega lá, tá? É ensinar o caminho. Ensinar no caminho é dar a mão e falar, vamos embora, nós dois juntos, e eu vou te mostrar. É no caminho que o texto bíblico diz. Ou seja, não tem essa história de que a minha esposa faz e meu filho vê, entendeu? Não, você tem que orar, tá bom, mas eu não faço, entende? No caminho. E a gente precisa ser resoluto com o que a palavra diz. Outra questão dos nossos dias. Nós negociamos princípios. Nós vemos, nós somos, eu estou falando nós no sentido da igreja no geral. Nós passamos a negociar muita coisa. E a gente precisa ser mais resoluto no que está escrito, no que está dito, e cumprir isso. Outra coisa, que é característica de crianças. Elas são dependentes, elas precisam de alguém por elas. E nós somos independentes. Quanto mais maturidade, mais independência, mais... Mateus capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se preocupem com o que vocês vão comer. Busquem o reino. Se preocupem com o reino. Eu cuido de você. Não, a gente não tem tal dependência, mas crianças são dependentes. Se ninguém pode comer, ela não come. Se ninguém der banho, ela não se lava. Elas dependem. E outra coisa, crianças necessitam de tutoria. Elas precisam de um tutor. Alguém que vai dizer, não sobe aí, não pode. Não põe o dedo na tomada, não pode. E queridos, João capítulo 14, o Senhor Jesus disse, eu estou indo para o céu. Eu vou embora. Eu voltarei um dia, mas eu vou embora. E eu não vou deixar vocês, eu vou pedir ao Pai. E qual é a palavra que ele usa? Um consolador. No original, um paracletos. Aquele que vai ser convocado para ajudá-los. Um tutor. Nós temos um tutor. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele é um tutor. Então perceba que são essas as essências que a gente precisa resgatar. Começar a perguntar a Deus, Senhor, qual a tua vontade? Crianças perguntam. Começar a simplesmente acreditar, sem reservas. Entregar o coração, sem reservas. Sermos simples, resolutos, dependentes. E caminharmos sob tutoria. Ouvir o nosso tutor, que é o Espírito Santo. Eu acredito, queridos, que uma igreja só pode ser assim se ela tiver uma liderança assim. Uma liderança que faz as coisas não fundamentada em como as coisas estão sendo feitas agora. A gente tem muito essa mania de vamos fazer aqui porque você está vendo, a gente começa a olhar Instagrams e igrejas, está vendo como está funcionando lá, vamos fazer aqui, mas a gente se esquece de perguntar as coisas para o dono da igreja. A gente se esquece de ser
humildes. A gente se esquece de que nós temos um tutor, de que nós temos um Espírito que caminha conosco. E a gente simplesmente, porque atingimos a maturidade, porque somos líderes, pastores, agora, né, a gente chegou num lugar e a gente vai deixando alguns elementos de dependência. A gente vai esquecendo essas coisas. O nosso coração, ele é enganoso. E a gente vai deixando essências para trás. Não é qualquer um que fala na minha vida mais. Essa palavra eu não gosto. Esse pastor não vai. Entende? O que você sente quando alguém vai pregar aqui? E ele fala assim, queridos, abra por favor em João capítulo 3, verso 16. Aí você fala, esse texto, tão básico. A gente sempre quer algo fabuloso, fantástico. Sabe, uma revelação que vai... E às vezes o Espírito quer fazer algo simples. Nós perdemos a simplicidade. A gente sempre quer banquetes. Sabe, coisas suntuosas, clamorosas. Nós perdemos a simplicidade. Cristo era simples. Cristo é simples. Ele era o mesmo, assentado numa mesa, só com seus discípulos, ou assentado na mesa de um homem rico, como Zaqueu. Ele era o mesmo, ele era simples. E por mais que essa igreja cresça, e se torne muito grande, e uma referência nessa cidade, que tenha milhares de pessoas aqui dentro, a gente não pode perder a simplicidade. É isso que faz toda a diferença. Então, seja lá o que vocês vão fazer como líderes, não tirem as conclusões e apresentem as soluções e executem. Perguntem ao dono da igreja. Não se esqueçam disso. Amém? A gente pode orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela disposição do coração desses irmãos. E a nossa oração, Senhor, é para que haja em nós, Deus, o resgate dessas essências. Senhor, o reino é para aqueles que são simples, é para aqueles que têm um coração simples, é para aqueles que são como crianças. Então, Senhor, nos ajuda e nos ensine a perguntar as coisas ao Senhor. Ora, o Senhor é o dono da igreja. É o Senhor quem faz as coisas, Deus, não é o nosso poder, o nosso talento, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, os nossos recursos. O Senhor não precisa de nada dessas coisas. E todas essas coisas existindo e a sua vida não fluindo nelas, tudo não passa de desperdício. Então nos ensina, Deus, a sermos simples, a sermos resolutos, a ouvirmos a voz do nosso tutor, que é o teu Espírito que habita em meio à congregação. Nos ensina, Deus, a abrir os ouvidos, Deus, às suas santas palavras. Coloca, Deus, fome nos nossos corações. Coloca, Deus, deslumbre dentro de nós, simplicidade, humildade. Que possamos, Deus, aprender essas coisas. Uma liderança assim, Senhor Jesus, será a base, Deus, de uma igreja forte nesse lugar. Essa é a minha oração. Que essa igreja, Deus, se fortaleça, que a graça do Senhor esteja nesse lugar. Deus, que haja aqui, Deus, entre esses irmãos, um espírito de unidade. Que esse espírito de unidade, Deus, os faça, Deus, trabalhar em prol daquilo que o Senhor colocou para essa igreja ser e fazer. Que perdidos, Deus, ouçam a Tua palavra e venham para esse lugar e aqui eles encontrem família, uma comunidade que se reúne em nome de Jesus, um povo simples, Deus, um povo humilde, um povo de coração justo e um povo, Deus, que tem em si a sã doutrina. Então, Deus, em nome de Jesus, apesar dos métodos, apesar daquilo que o Senhor também plantou no coração, a organização, as fórmulas, o como fazer, as diretrizes, os organogramas, Senhor, essas coisas são muito bem-vindas, mas elas não podem jamais superar, Deus, a Tua voz, o Teu poder, a Tua simplicidade, a Tua graça no nosso meio.
Nos perdoa, Deus, por sermos glamurosos demais, por querermos, Deus, sempre coisas glamurosas demais, e nos esquecemos, Deus, que o Senhor é manso e humilde de coração, que o Senhor caminhava pelas ruas a pé, que o Senhor, Deus, entrava nas casas dos pobres. Nos faz lembrar dessas coisas, Deus, e que o nosso coração, Senhor Jesus, não se perca diante de como as coisas estão hoje, mas que ele seja mantido debaixo do Senhor, da sua palavra e daquilo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amém.